O SBT Comunidade, aqui ao meu lado, o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira, falar sobre a tal PEC do teto que limita os gastos públicos a partir do ano de 2018, isso dependendo ainda de uma apreciação da Assembleia Legislativa, secretário, porque a matéria já está no Legislativo, não é? Só que ali, hoje, há nesse momento uma crise institucional, não é? Por conta de delações, enfim, e só que a matéria tem uma certa urgência, até pelo debate, porque ela é muito importante. Como é que está sendo trabalhado essa conversa com o Legislativo diante dessa urgência que o Estado tem? Bom, Paulo, nós tivemos reuniões com o Legislativo desde que a PEC foi apresentada. Ontem tivemos 2 reuniões com o presidente Eduardo Botelho. Ele nos garantiu que haverá total empenho da Casa para discutir e votar a matéria. Eu penso que, apesar de toda a crise que a gente vive hoje no Estado, a única resposta que a população espera dos governantes e dos políticos é trabalho sério para tirar o Estado da crise. Eu entendo que os deputados dessa legislatura, eles têm desde o primeiro dia de governo um compromisso muito forte com isso e vão manter a pegada, vão manter o ritmo para que a gente possa aprovar logo essa PEC e atender tanto a Lei Complementar 156 na esfera federal, que alivia muito o pagamento de dívida do Estado, quase 1 bilhão a menos de pagamento de dívida nos próximos 2 anos, quanto promover o reequilíbrio fiscal do Estado de Mato Grosso. Não dá para fazer isso da noite para o dia, o regime ele é longo, ele demora um pouco para fazer efeito, mas sem dúvida ele melhora muito as contas públicas do Estado. Esse 1 bilhão previsto, 1 bilhão e 300 milhões previsto, que é aquilo que o governo deixaria de pagar para a União em termos de dívidas, não é? Somado com isso que está entrando aí nas negociações junto aos devedores, tipo Votorantim, né, que foram alvo aí de negociação com o governo, que estariam pagando, devolvendo, né? Esse dinheiro todo, a economia do 1 bilhão, mais da PEC, né, mais esse dinheiro dos devedores, mais isso, mais aquilo, o governo pretende fazer uso de que forma desse dinheiro aí? Social, pagamento de dívida? Desde o primeiro dia do governo, isso já é muito claro. O governador Pedro Taques, desde o começo, investiu muito na área social, segurança pública. Nós temos aí resultados, mais de 3.600 homens chamados, viaturas novas, corpo de bombeiro reequipado. Na área da saúde, nunca se colocou tanto dinheiro na saúde, mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais de recursos na saúde ano passado. A educação, com mais de 900 escolas no estado, passando aí por um período de ajuste e de evolução muito grande, depois de muito tempo relegada a segundo plano. Mas está claro que a prioridade do governo é a área social e vai continuar sendo. Cada real que a gente tiver disponível, a gente vai priorizar a área social, porque é isso que a população precisa de um estado como o nosso. Pois é, mas tem aí o fator pagamento de dívida, não é? Pagamento de dívida, secretário Gustavo, não é necessariamente investir no social, ou é? Bom, Bank of America, por exemplo, uma dívida lá de trás, né, ainda do governo passado, mas que o atual governo tem que honrar. Esse dinheiro, esse 1 bilhão, por exemplo, seria destinado para pagar? A gente pode, além dos benefícios desse 1 bilhão, ainda tem a possibilidade do Banco Mundial comprar essa dívida do Bank of America para a gente pagar com mais tempo e com juros mais baixos. Isso abre espaço para a gente gastar dinheiro em outras áreas, principalmente na área social. Mas também muito dessa dívida pública, Paulo, ela é feita e depois é paga atendendo a área social. Por exemplo, nós temos hoje no Estado um grande programa de pavimentação da Secretaria de Infraestrutura, que usa recursos de financiamento que depois são pagos pelo Tesouro. Também podemos fazer pavimentação urbana, saneamento, tantas outras áreas que podem ter recursos que depois viram uma dívida a ser paga. Então, quando a gente diz assim, vai pagar a dívida, não é que está mandando dinheiro para um banco ou para o agente. A gente está pagando uma conta de algum investimento que foi feito lá atrás. Como é que está essa política aí de recuperação de crédito? Eu citei a Votorantim, né, que é um devedor do Estado, mas tem outras empresas, inclusive grandes, que também estariam em tratativas com o governo no sentido de fazer esse acerto aí. Previsão de arrecadação desse dinheiro que pode entrar nos caixas do Estado. Bom, nós passivo. Encontramos de tudo quando assumimos o governo, né? Incentivos fiscais irregulares, incentivos fiscais ilegais. Me parece agora que nas delações aparecem algumas leis de incentivo que foram negociadas de maneira não republicana. Tudo isso a gente tem tratado desde o começo do governo. Primeiro, fazendo testes para que essas empresas comprovem se estão ou não cumprindo as regras de incentivo. E se não tiverem, como é que elas vão ajustar isso?
Nós temos problemas tributários, temos problemas de cumprir cota de emprego, uma série de outros problemas que precisam todos ser tratados para a gente que tem um programa de incentivo que ele gere emprego, gere renda, gere desenvolvimento econômico, mas sem lesar os cofres públicos. Mas, objetivamente, além da Votorantim, quem está hoje na tratativa que estaria nas vias aí de consumar um acordo ao ponto de devolver dinheiro para o Estado? Eu não posso, por questões de sigilo fiscal, a gente não pode divulgar o nome desses contribuintes. Tem empresas? Nós temos algumas empresas, sim. Teremos ainda durante algum tempo, porque todos os incentivos estão sendo revisitados e rechecados. Alguns têm problema tributário, que foi o caso de algumas das empresas aí que você citou. Mas outros têm problema de geração de emprego, de tantos outros fatores. Todos eles estão sendo tratados junto com a Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Procuradoria Geral do Estado, arranjando saídas. Não é só botar dinheiro nos cofres públicos, é ajustar o programa de incentivo do Estado. Eu vou insistir nessa tese da Votorantim. Por exemplo, quando há o fechamento do acordo, não é? No caso da Votorantim, 250 milhões, foram quantos milhões? 238 milhões da Votorantim. Esse dinheiro já entrou no caixa do Estado? Já entrou, ele e a direção como ICMS. E o direcionamento dele, quer dizer, o governo faz o que com esse dinheiro aí? Então, ele entra na conta única? Esse dinheiro entra como ICMS, porque ele é ICMS, que deixou de ser recolhido. A companhia assinou um termo de ajustamento de conduta, recolheu aos cofres públicos o ICMS devido e ele segue a regra normal de distribuição. 12,5% para a saúde, 25% para a educação e assim por diante, até que sobraram desses 238 milhões de reais, cerca de 110 milhões de reais, que foram todos usados para pagar a dívida dolarizada com Bank of America agora, na última semana. Então, do resultado disso aí, desse dinheiro que voltou para o cofre público, nós temos saúde, segurança, educação e o pagamento da dívida. Eu volto aí contigo, direto do estúdio, Agnello Corbellino.